Estamos começando mais uma edição do Papo de Gestor, agradecendo aos gestores públicos associados da AGES que acompanham essa edição e a toda a comunidade em geral interessada na temática da gestão pública. E nós vamos falar um pouco hoje sobre os impactos da reforma administrativa na administração pública. Participa aqui com a gente o Pedro Pontual, presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a ANESP. Olá, Pedro, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, Rogério, boa tarde a todas e todos que estão assistindo. É um prazer para a ANESP estar aqui, participar do debate e para a gente dar os parabéns à Gesto por promover a discussão sobre a reforma administrativa, porque é algo que impacta não só os 11 milhões de servidores públicos no Brasil inteiro, de todos os poderes, assim como também os 210 milhões de brasileiros nos próximos anos. Então, tamanho é a profundidade e a extensão dessa reforma. Muito bem. Gentilmente aceitou também o nosso convite o Jorge Couto, presidente da Associação e também do Sindicato dos Auditores Fiscais do Tocantins. Ele também é vice-presidente da FEBRAFIT. Olá, Jorge. Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, Rogério. Olá, Pedro. É uma satisfação participar com vocês aqui desse debate para abordarmos um tema que nos é especialmente caro. E eu já parabenizo também, Rogério, pela sua iniciativa, a iniciativa da Gesto, para o Sindari, para o Audifisco, para a FEBRAFIT, entidade as quais eu represento. É uma satisfação muito grande e a gente fica feliz em saber que o nosso estado do Tocantins, os servidores públicos, não estão alheios a essa temática, a esse debate, a esse problema que vai afetar toda a população brasileira, como oportunamente bem disse Pedro Pontual. Muito bem. Eu gostaria de trazer aqui, assim, dentre as diversas, entre os diversos impactos, né, entre os principais, né, que a gente pode trazer aqui para a discussão inicial, está aí a previsão de estabilidade a todos os servidores, ainda com possibilidade de demissão por desempenho insuficiente, a possibilidade de perda do cargo se o posto for extinto por ter se tornado desnecessário ou obsoleto. Uma grande novidade aí que eu gostaria até que nós comentássemos sobre o corte transitório de jornada de trabalho de até 25%, com a redução de remuneração correspondente em caso de crise fiscal, como que isso vai se dar, né? Autorização para a cooperação de União, Estados e municípios com a iniciativa privada sem contrapartida definida por lei para a realização de serviços públicos, permissão para a contratação temporária pelo prazo de 10 anos, né? Eram 6, né? Agora passou para 10, e eu acredito que um dos avanços aí que a gente vai trazer são as travas, né, dos privilégios, por exemplo, o fim da aposentadoria compulsória como modalidade de punição. E eu gostaria de começar sobre a definição de carreiras consideradas típicas de Estado. Antes de falar sobre as carreiras típicas de Estado, se na visão de vocês contemplou bem o que se pretendia, o que os servidores pretendiam, eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação de toda a atuação, tanto da ANESP quanto também da FEBRAFIT, nessa luta, nessa articulação junto aos congressistas. O Pedro participou, o Jorge também, de algumas audiências públicas, inclusive de forma ativa, contribuindo com informações, com dados. Eu gostaria que vocês fizessem um breve histórico e depois a gente já entra falando aí sobre as carreiras típicas de Estado, e eu selecionei alguns tópicos para a gente discutir, entre eles os mais polêmicos. Pedro. Ok, obrigado, Rogério. Então, boa tarde, Jorge. Eu acho que essa PEC, ela tem um histórico, ela começou mal, né? Então eu acho que ela tem um pecado original, porque na sua origem ela não foi estudada, ela não é um trabalho técnico, ela não é produto de um processo que descobriu um problema e propôs uma solução para enfrentá-lo. Ninguém sabe dizer qual que é o problema que a PEC 32 quer resolver.
falam que a estabilidade é um problema. Bom, estabilidade não é um problema. Aliás, a audiência pública que foi feita pela comissão especial que analisou a PEC 32, houve uma audiência especificamente para discutir estabilidade e absolutamente todos os técnicos convidados pelos pró-reforma e pelos contra-reforma, todos os técnicos foram unânimes ao dizer que no Brasil estabilidade não é um problema. Estabilidade é uma proteção necessária ao Estado. Tanto que é um dos resultados que o relator apresentou de que ele estava mantendo a previsão de estabilidade para todo mundo. Então, eu acho que, se estabilidade não é o problema, então qual é o problema? Corporativismo? Bom, nada na PEC mexe com a situação de qualquer tipo de corporativismo. Qual que é o problema? A ineficiência do serviço público? Bom, mas aí a questão é que cada serviço é diferente, a polícia é de um jeito, a polícia federal é de um jeito, a polícia militar é de outro jeito, a polícia municipal é de outro jeito, a educação é de outro jeito, a saúde é de outro jeito, a assistência social, toda a parte do fisco, de arrecadação tributária é diferente, a gestão é diferente. Então, como é que você vai dizer que é uma solução única para todas as dificuldades que se encontram no provimento de cada um dos serviços? Obviamente não dá para você fazer numa tacada só. Então, qual que é o problema que a PEC 32 veio resolver? Ninguém sabe dizer. Todo mundo fala que o serviço público hoje é ruim, fala que é caro, e dizem que a PEC 32 vai mudar isso. A única possibilidade que existe é de a PEC 32 piorar. Por quê? Porque a gente não conseguiu encontrar até agora, e eu desafio quem estiver assistindo a encontrar, por favor, me informe, uma única pessoa, governo, ou mesmo do parlamento hoje, que seja capaz de explicar o que vai acontecer no dia seguinte à aprovação dessa PEC. A PEC sendo promulgada pelo Congresso Nacional. Qual é o dia seguinte? Quais são os impactos? Quais são as mudanças concretas nos serviços e na vida das pessoas? Ninguém é capaz de dizer isso. A avaliação de desempenho é uma coisa que sempre aconteceu, nunca não houve. A única coisa que sempre precisou foi a regulamentação da demissão do servidor por insuficiência de desempenho, que desde 98 está previsto na Constituição. A PEC 32 agora entra com um texto um pouco mais rígido, mais rigoroso, e que parece não precisar de uma regulamentação. E a parte que for usar a regulamentação pode ser feita por medida provisória. Essa possibilidade de demissão, ela é uma possibilidade que ninguém está blindado ou protegido. Ela se aplica a rigorosamente todos os servidores públicos atuais e futuros. Seja exclusivo de Estado ou não, seja polícia ou não, não interessa. É servidor público? Você tem, quem paga o seu salário é o Estado, você pode ser demitido a partir dessa PEC 32 sem a regulamentação, basta que 2 anos consecutivos você receba uma avaliação negativa do seu superior. É só o que precisa. Então, é algo que nos preocupa muito. Nesse sentido, a questão do conjunto dos cargos exclusivos de Estado, foi a denominação que o relator resolveu colocar, expandindo um pouco o artigo 247 da Constituição, que foi inserido pela reforma constitucional de 98, parece que há tipos que cobrem o que seriam de fato aquelas atividades consideradas atividades do Estado. Como não há nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de reflexão cuidadosa, por exemplo, ali não aparece defesa civil. Defesa civil é uma atividade que você pode privatizar, você vai contratar uma empresa privada de defesa civil, que você vai acionar se tiver ameaça de desabamento de uma encosta e vai deixar as famílias desabrigadas, vai botar uma empresa privada para cuidar disso. Como é que você remunera uma empresa privada dessa? Então, o problema, de novo, é a grande falta de discussão ou debate que pudesse subsidiar essa lista. Além disso, a lista do CAPT, que inclui ali manutenção da ordem tributária e financeira, regulação, fiscalização, gestão governamental, elaboração orçamentária, controle, inteligência de Estado, serviço exterior, advocacia pública, defensoria pública e os trabalhos do legislativo e do judiciário, de forma geral. Então, sem falar na segurança pública. Então, você vê que são várias categorias, mas aí vem lá um parágrafo terceiro que fala o seguinte, não são considerados exclusivos de Estado aqueles cujas atribuições sejam complementares, acessórias, de suporte ou de apoio às atividades nele referidas. Então, afinal de contas, o que é uma atribuição complementar? O que é uma atribuição acessória? O escrivão de polícia, então, ele é
acessório da segurança pública ou ele é segurança pública? E aí, se ele não é segurança pública, então o que significa que você pode contratar? Porque existem duas possibilidades que são abertas aos não exclusivos de Estado. A parceria por meio do que prevê o artigo 37A, com uma empresa privada que vai receber dinheiro público, por meio de um instrumento de cooperação, não é licitação, não prevê a licitação, não é um contrato, é um instrumento de cooperação que vai permitir que o Estado bote dinheiro na empresa privada com fins lucrativos, pode ser uma ONG ou pode ser uma empresa privada com fins lucrativos, para remunerar aquela empresa. Então, a gente não tem a menor ideia de como que isso vai ser, mas, por exemplo, se o artigo 37A tivesse hoje em vigor, todo esse escândalo que a gente está acompanhando da Prevent Senior, poderia estar, legalmente, a Prevent Senior poderia estar recebendo dinheiro público. Legalmente. Tendo feito apenas um instrumento de cooperação com o governo. Então, tudo que não for considerado exclusivo de Estado é passível desse tipo de parceria, todas as atividades. E também para os casos previstos no artigo 169, que entram na questão da responsabilidade fiscal, da lei de responsabilidade fiscal, que regulamenta esse artigo, e ali é onde agora está inserido a possibilidade do corte de 25%. Se o município, o Estado, a União tiverem dificuldades financeiras, eles podem cortar o salário de maneira unilateral, sem aviso prévio, dos servidores, e passar a pagar um quarto. E aí isso não se aplicaria aos exclusivos de Estado, pelo que a gente conseguiu entender até agora, mas a gente tem que analisar mais a fundo essa relação. Então, os exclusivos de Estado não são uma relação bem pensada, tem uma excepcionalidade ali que cria uma enorme insegurança jurídica, que vai demorar uns 10 anos para o Supremo conseguir dizer quem é o quê, e então é o Supremo que vai fazer reforma administrativa, na verdade, além de fragilizar enormemente o destino dos recursos públicos. Agora você vai ter essas empresas privadas disputando o recurso público da escola pública, da unidade básica de saúde, da unidade de pronto atendimento, enfim, de todos os equipamentos públicos com os quais a população brasileira, em sua mais esmagadora maioria, conta hoje. Do nosso ponto de vista, a PEC é muito problemática. Você prevê aí uma maior politização. Antes de a gente avançar essa discussão com você, Pedro, eu gostaria que o Jorge fizesse também uma análise inicial, e aí a gente volta, e aí eu queria até saber do Pedro, se você já irá perceber aí uma politização, um maior lobby, para que esses serviços considerados complementares passem para a iniciativa privada, para essas parcerias sem licitação. Jorge, você acompanhou as audiências também, inclusive você está em Brasília, acompanhando toda essa articulação. Eu queria que você trouxesse também a sua análise inicial. Nós estamos aqui, para nós auditores, a luta está dupla, porque a gente já está também com a reforma tributária aí na bica. Mas veja só, o texto, Rogério, original, mas mesmo esse que foi aprovado ontem na comissão especial, ele é tão ruim, ele é tão feito à base de improviso, que praticamente nada justifica nada. Até os elementos tidos como propiciadores de uma eventual necessidade de reforma, são elementos que não se sustentam. E quando confrontados com a realidade, nos debates, nas audiências públicas, os autores, ou os assessores desses autores, desse desmonte, eles não justificam nada, não explicam nada. O Pedro acabou de dizer aí que não sabe o que quer dizer mesmo atividades complementares, não é? Você imagina que lá atrás eu via dizer que as atividades típicas, os cargos, as profissões, os cargos, os segmentos, típicos de Estado, que depois começaram a chamar também de exclusivos de Estado, porque achavam que era uma expressão que se coadunava mais com a realidade, eram aqueles que não havia paralelo na atividade privada. Outros entendiam não, que são aquelas atividades que
pela sua essência, eles são, que o Estado tem a obrigação de ter nos seus quadros, de gerir, por exemplo, saúde pública, segurança pública, educação, as embaixadas, os procuradores, os agentes de fiscalização, ou agentes tributários, ou auditores, como se queira denominar. Outros já pensam, olha que interessante, agora mesmo houve uma discussão de que a gente deveria entender que as carreiras típicas de Estado eram aquelas que tinham previsão constitucional, que estavam no texto constitucional, né? Não me parece ter sido assim o melhor dos entendimentos, mas isso foi objeto de discussão. E aí houve uma corrida, pasmem, dos diversos representantes de carreiras, para que inserir de alguma forma no texto constitucional aquela carreira, mesmo que fosse en passant, mesmo que fosse numa situação assim bem paralela, mas se constasse de alguma forma na Carta Magna, no texto constitucional, ele já seria considerado típico de Estado. O cargo, a carreira, seria considerado típico de Estado. Olha, como é uma... E desde lá atrás, como essa reforma ela já foi concebida sob os auspícios de considerar o servidor público como vilão das mazelas de governos manifestamente despreocupados com a coisa pública, não há o que consertar, porque você conserta ou emenda de um lado e ver furos no outro. Nós tivemos assim, o maior cuidado, e aí eu falo assim de forma corporativa, o maior cuidado de não ferirmos suscetibilidades. Vale dizer, em vez de puxar sardinha para a nossa brasa, enquanto representantes dos servidores do fisco, a gente entendeu que, nós entendemos do fisco, que a gente tinha que combater essa reforma como concepção, e não tentar corrigir ou atenuar as suas mazelas em favor do nosso segmento. Então, nós trabalhamos juntos com outros segmentos aí do serviço público, das representações do serviço público, e nós estamos, após a aprovação de ontem, nós estamos aqui meio que catando os cacos, porque no início da semana, parecia que essa reforma estava fadada a ir para o limbo, e ontem, surpreendentemente, por 28 votos a 18, o governo conseguiu emplacar praticamente tudo o que ele queria, ou pelo menos o que de pior, né? Tinha sido concluído. Eu até gostaria de perguntar para vocês, né? Houve uma substituição de 4 membros, né? Inclusive de um partido político, né? E houve a substituição do texto, de um outro texto. Como que se deu isso? Faz parte do universo político? Se esperava isso, Jorge e Pedro? Olha, Rogério, eu vou até me antecipar aí ao Pedro. Isso é muito comum no parlamento de modo geral, né? No parlamento, aqui no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas de modo geral, nas Câmaras de Vereadores. É uma questão assim, mais mesmo de processual, questão legislativa, e quanto a isso, a gente não se surpreendeu. O que nos causou mais espécie é que mesmo alguns temas que o relator, lá, o Arthur Maia, parecia já convencido de que não os enfrentaria mais, retiraria do texto, como, por exemplo, essa coisa da redução de jornada, para também reduzir até 25% o salário. Eu não estou preocupado em reduzir jornada, coisa nenhuma, estou preocupado em reduzir mesmo o salário.
aquela coisa de ter contratos temporários de até 10 anos, essas absurdezes Pois é, que eu até ia o perguntar isso para manifestaram. você, já entrando aqui, então, desmiuçando um pouco mais. Redução de 25%, né? Qual que seria o critério? Vou dar um exemplo. Tocantins hoje tem, por mais que tenha havido um esforço do atual governador, no sentido de reduzir o número de cargos, né, de diminuir folha de pagamento para encaixar a lei de responsabilidade fiscal, ainda há, obviamente, um grande número de comissionados. Qual o critério que seria, né, para chegar ao concursado, diminuir jornada e diminuir salário? Teria que primeiro diminuir comissionados? Assim, não ficou claro, né, não há um critério. Qual que é a sua visão aí, Jorge, nesse sentido? Rogério, o negócio é tão ruim, pode ter certeza que essa sua dúvida é a dúvida até de quem é a favor, a dúvida até do relator, como é que vai ser estabelecido esse critério, né? Porque não tem critério. E, aliás, a própria concepção de crise fiscal, ela não é uma coisa concreta, não é uma coisa pacífica, é o que mesmo crise fiscal, né? Então, quando, por exemplo, houver uma crise fiscal e o ente estatal estiver dentro da LRF, né? Mesmo assim, ele vai vai reduzir salário, vai reduzir jornada. Então, assim, ó, como foi um texto feito todo na base do improviso, como foi um texto feito, de fato, para que o nosso Pra, país tivesse um serviço público ruim, não o servidor continua sendo muito bom, aliás, vai perder certamente, o Estado brasileiro vai perder bons quadros para a iniciativa privada, e a população, em última ou primeira instância, é que vai sofrer mais, a população como um todo. Pedro? Bom, então, essa parte do problema, por exemplo, desde a emenda de 98, já existe a possibilidade de demissão do servidor estável, porque o ente, né, Estado, Prefeitura, União, esteja com crise fiscal, mas acho que, como muito bem colocou o Jorge, você poder dizer que está com problema fiscal depende muito do que entra na conta, do que não entra na conta, então isso é fruto de debate constante, mas a previsão ali, o que o relator colocou, olha, antes de chegar na demissão do servidor estável, teria ainda a alternativa de reduzir os vencimentos em 25%, ele colocou como sendo uma coisa positiva intermediária. A questão é que até hoje, ninguém usou a demissão, porque sabe que isso é algo traumático e complexo. Então, a redução e a demissão prevê uma indenização. O corte de 25% não tem absolutamente nenhum tipo de apoio que é ofertado a quem tiver tido os seus vencimentos cortados em 25%, em termos de como é que você vai pagar os boletos no fim do mês, porque, afinal de contas, todo mundo tem a sua programação orçamentária. Não dá para comportar um corte de um quarto do salário de uma hora para outra. A outra coisa é que você está cortando um quarto da jornada, está cortando a jornada de trabalho em 25%. E uma discussão que não existe, não houve em 98, não está vendo agora, e como é que fica o serviço que estava sendo prestado? Porque agora você está mandando as pessoas para casa 2 horas mais cedo. Quem trabalha 8 horas vai precisar trabalhar 6. Uma decisão unilateral da administração pública. Quem é que vai prestar o serviço que deixou de ser prestado? Você vai contratar mais gente? E aí nós estamos falando do policial, nós estamos falando do médico, da enfermeira, nós estamos falando do serviço público como um todo, né? Inclusive, exato. Como que vai se definir quem é o serviço essencial? Quem encaixa nessa diminuição em caso de crise fiscal, né? E outra coisa também aqui que eu acho que é bastante polêmica, que eu vou trazer aqui, que o 37A, que joga a responsabilidade para a legislação estadual e municipal, né? A União dos Estados e o Distrito Federal poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação
com os órgãos e entidades privadas para a execução dos serviços públicos, inclusive de compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares. Até que seja editada a lei federal, que se refere ao inciso anterior, os estados e municípios exercerão a competência legislativa sobre a matéria. Como se diz, jogou a responsabilidade para estados e municípios fazerem o que quiser, da forma que quiser. É isso mesmo, Jorge e Pedro? Olha, Rogério, considerando que em todos os níveis, em todas as esferas, nós manifestamente não temos tido isso também nem é o que me preocupa mais. Claro que nós temos situações aí, principalmente nos municípios menores, mais aquinhoados também, em que a perseguição é uma coisa assim ululante, é uma coisa que a gente percebe a olhos vistos, né? E com certeza é uma situação que vai fomentar mais uma situação como essa, que evidentemente a gente gostaria que não houvesse mais coisas lá do coronelismo. Mas eu gostei quando o Pedro falou lá daquela alteração feita lá em 98, salvo engano, foi a emenda 19, foi sim, a emenda 19. E lá já havia, assim, a previsão da demissão, né, por avaliação de desempenho insuficiente. E, na verdade, o que faltou, eu nem sei se foi coragem, certamente foi falta de coragem também, falta de vontade, os governos vão se sucedendo, há momentos em que a proteção sobre os servidores públicos, sobre o serviço público é melhor, outros momentos não. Mas o fato é que não tinha muita regulamentação, o fato é que nunca foi muito bem aplicada esse tipo de avaliação, esse tipo de previsão, de modo que agora eles trazem algo assim mais objetivo, mas especialmente pior, essa coisa que com duas avaliações tidas como negativas, como insuficientes, o servidor já estará ali na marca da cal, né? Me permitam aqui a metáfora. Então, é muito bom, Rogério, você traga à baila também essa preocupação e agora, porque essa coisa de convênios sempre pôde, né? Um desses exemplos eu vou trazer aqui para a questão tributária. É muito comum os municípios fiscalizarem o ITR, o Imposto Territorial Rural, que é um tributo de competência da União, né? Mas a União não tem muito interesse, os municípios têm, até porque o resultado financeiro, econômico, o resultado arrecadatório desse tributo não é muito relevante para a União. É muito comum a União fazer convênio com os municípios, mas a União continua com o poder de legislar. Nunca, não tinha havido transferência de competência. Agora não. Não apenas haverá convênio, a possibilidade de convênios, como também os estados e municípios legislarão sobre um tema que há necessidade de proteção constitucional e mesmo tendo os servidores, de um modo geral, já se sentem inseguros, imagine agora diante dessa situação. Então, na verdade, é um verdadeiro desmonte do serviço público, né? O servidor público, até porque nós temos quadros de muito, que merecem os mais altos elogios, e nós teremos, com certeza, dificuldade de manter os bons quadros. A população brasileira, veja só, Rogério, você citou aí, como é que fica agora e o Pedro também,
a necessidade do serviço público diminui, ela deixa de ter, porque o legislador lá do Congresso Nacional resolveu criar a possibilidade de reduzir jornada, e eu não estou nem falando da questão das contas dos servidores públicos, porque se eu falar sobre isso, é claro que eu estou também trazendo um pouco para a questão corporativa, embora isso seja também relevante, mas o serviço em si, em épocas de pandemia, que todos nós sabemos que foi o SUS que o grande anjo da guarda da população brasileira, o SUS funcionaria 25% a menos numa situação de crise fiscal, que eu nem sei mais o que é crise fiscal, e olha que eu trabalho na área, porque um condutor mal intencionado, ele pode entender que crise fiscal é uma situação em que ele não conseguiu trocar os pneus da frota do município ou do estado. Então, como Pedro bem disse, uma coisa que já foi concebida sem qualquer explicação lógica, portanto, na base do improviso, ela, que é essa PEC, ela em todos os pontos refutáveis, em todos. E foi o que a gente fez em todas as audiências públicas, e o governo, de um modo geral, os seus representantes, e não só o governo, aqueles que apoiam essa alteração constitucional, eles não estão preocupados também em justificar nada, porque o interesse mesmo, a intenção mesmo é desmontar o serviço público e fazer privatização até onde nem mesmo a iniciativa privada quer atuar. Isso está vinculado na visão de vocês mais a um pensamento mais liberal e algo nesse sentido, ou o governo precisava apresentar uma proposta de reforma por algo que precisava ser feito e foi feito de qualquer jeito? E aí, obviamente, deixar claro aqui para o nosso público que nos acompanha, que eu acho que nenhum de nós três aqui, e muitos dos servidores que nos assistem agora, nenhum de nós somos contra a modernizar a administração pública, a torná-la mais eficiente, a dar condições para que o servidor público exerça suas atribuições com qualidade e exerça com maior eficiência, fazer mais com menos, prestar um melhor serviço para a comunidade, para a sociedade lá na ponta. Afinal, o serviço público existe para isso. Nós não somos contra uma reforma, nesse sentido, somos a favor de uma modernização. Por outro lado, nós temos aí propostas que enfraquecem a administração pública. E aí acho que a grande pergunta, que aí já vai caminhando aqui para o final, e agora, José? Ou seja, como que se dá a partir de agora, como vai ser trabalhado todas as articulações, qual a percepção, por mais que na primeira vista é uma vitória do governo, né, fez lá a sua manobra com relação à alteração do texto, dos membros da comissão para aprovação do texto final, etc. No plenário, vocês acreditam que isso passa, ou vão haver ajustes, emendas? Vocês que estão em Brasília, estão acompanhando de perto, qual a análise, começando pelo Pedro? Olha, Rogério, hoje o dia inteiro está sendo assim, de pensar os próximos passos. Uma reunião atrás de outra, mensagem chegando, mensagem saindo, porque a gente tem que agir rápido. O que aconteceu? Você fez aquela pergunta que o Jorge respondeu em cima. A troca na comissão é normal? Na comissão especial pode-se trocar, como bem disse o Jorge, pode-se trocar o representante a qualquer momento. E o governo fez isso. A oposição pediu para tirar de pauta, ou seja, para poder postergar a discussão, e acabou que o relatório, né, o pró-reforma, ganhou por uma margem muito pequena, 22 votos a 19. Logo depois disso, o governo fez a alteração e aí estendeu o resultado que o Jorge mencionou, de 28 a 18. Isso é fruto imediato da troca. No plenário, isso não acontece. No plenário são 513 parlamentares, não tem como trocar ninguém, você não tira, não põe nada. E o governo
tem que colocar 308 votos para votação nos 2 turnos. Isso significa que o desafio maior é para quem está defendendo, né, tanto o governo como o presidente Arthur Lira. Isso significa que eles não têm isso, a estimativa geral é que não existem esses 308 votos, mas é o presidente Arthur Lira que dita o tempo, né, quando isso vai para voto. Então, o que precisa acontecer agora é manter a pressão e deixar muito claro para os parlamentares que os servidores não vão deixar a população das suas cidades ou dos seus estados esquecerem quais parlamentares apoiaram essa reforma. De novo, essa reforma não é benéfica para o país. A carreira, né, nossa de gestores governamentais, a gente tem noção que tem muita melhoria a fazer. Acho que a gente não começaria com uma PEC se alguém tivesse perguntado alguma coisa para a gente. A própria regulamentação da demissão por avaliação de desempenho nunca precisou de mudança constitucional, é só ter feito a lei que regulamenta, e seria uma coisa muito mais tranquila de se fazer. Então, o que a gente tem agora é deixar muito claro o tamanho dos prejuízos, porque a tendência é a seguinte: a estabilidade está mantida de maneira formal. O que vai acontecer? Não farão mais concursos, farão um contrato temporário. Porque os contratos temporários podem ser prorrogados por até 10 anos, e não tem nenhuma restrição que, esgotadas as prorrogações, simplesmente se faça um novo contrato. Então você pode passar 30, 35 anos com um contratado temporário que vai custar muito mais barato do que um estatutário, não vai custar aposentadoria, e vai custar mais barato que um seletista. Então, pro ente, é a melhor solução. Agora, é claro que para o usuário, não é, porque o contrato temporário está a qualquer momento podendo ser demitido, então não é uma pessoa que vai investir em qualificação, não é uma pessoa que vai estar numa situação de total entrega para o serviço, como é o caso hoje de um servidor estatutário com estabilidade. De forma que a gente precisa alertar que o que está acontecendo agora, sobretudo com a presença do artigo 37A, que permite essa parceria aí com o setor privado, não a PPP, que já existe, já é possível, não precisava mudar a Constituição, coisa nenhuma. Não as OS, que já existe, já é feito, não precisava mudar a Constituição, coisa nenhuma. É um novo tipo de parceria absolutamente obsceno. Por quê? Porque ninguém fez a previsão de que vai ter que contratar mais gente nas controladorias gerais, mais gente nos tribunais de conta, e mais gente para gerir esses contratos. Se isso tudo for contrato temporário, imagina o tamanho da corrupção que isso vai permitir. É o fim. Então, a gente precisa garantir que todas as carreiras entendam. Ninguém está salvo da PEC. Se alguém disser, não, você foi excluído. Os atuais... Não. Não. Basta você ser mal avaliado por 2 anos consecutivos e você será demitido. Acabou. Então, esse contexto precisa que nós, servidores públicos, mantenhamos a pressão, a mobilização em frente ao Congresso, entrando em contato com os parlamentares, porque é a única possibilidade da gente conseguir frear esse Titanic que estão transformando o Brasil. Essa PEC é um iceberg na frente do Brasil, para o Brasil afundar ao trombar com ela. E os casos dos servidores que já estão em fim de carreira, já estão se aposentando aí nos próximos anos, você vê também aí algum impacto perante a eles, Pedro? Sem dúvida. Sem dúvida. Eles vão ser demitidos. Se eles são demitidos por insuficiência de desempenho, eles saem sem indenização. E acabou. Não tem. Eles vão ter que, se forem se aposentar, tem que tentar a aposentadoria proporcional, porque não vão completar o tempo de contribuição. Então é bom que eles tenham uma previdência privada. Quem não tiver previdência privada e estiver confiando só no RPPS, não vai ser o futuro que está se planejando. É isso. Ninguém está a salvo disso. Inclusive porque tem medidas ali que vão desmontar o orçamento. Quem vai pagar essas aposentadorias é quem tiver no RPPS quando as pessoas estiverem aposentadas. Se você para de contratar as pessoas no estatutário e começa a contratar só contrato temporário, não tem mais ninguém contribuindo para o RPPS. Então, o dinheiro, que significa que vai ter um rombo no orçamento anual
do ente, seja o governo ou o município, né, seja estado ou município, que vai precisar ser suprido de alguma forma. E aí pode chegar ao ponto de realmente calotar salário, calotar aposentadoria. Isso não está descartado. Por quê? Não tem nenhuma conta. Ninguém fez uma conta de quantos reais isso custa, como é que vai ficar, essa mudança vai comprometer a sustentabilidade do regime próprio de previdência social. Não tem. Não há estudos técnicos. A comissão especial consultou oficialmente o Ministério da Economia, o Ministério da Economia respondeu oficialmente, não sei. Ô, Pedro, eu pedi, me permita complementar, que você foi muito feliz, como você trouxe aí a baila, essa questão relacionada aos RPPS, quando nós levantamos essa lebre lá numa dessas comissões, uma dessas audiências, um dos interlocutores do governo disse o seguinte, um deles, não, a gente vai, para não quebrar esses regimes, nós vamos fazer um aporte, vamos fazer aportes como forma de compensação para que esses regimes próprios de previdência social, desses segmentos aí, não fiquem prejudicados. Nós já ouvimos essa cantilena lá em 1988, 92, com a Lei Candir, eu trago agora para a questão tributária, em que se desonerou as exportações, a União continua recebendo lá o IPI, o ICMS, os estados recebem zero de ICMS nas exportações, e o que é que acontece? O Estado precisa consertar, o Estado precisa consertar as estradas, né? Precisa consertar as estradas, né? E a União nunca fez essa compensação devida, até porque, como eu tenho sempre que citar, porque o Pedro tem sido muito feliz, não se tem esses cálculos, não se tem essas contas, não estão preocupados em fazer essas contas, não vão fazer essas contas, não vão aportar coisa nenhuma, né? Mas eu gostaria de trazer aqui, porque tem relevo também. Veja só, quando servidores públicos, é muito comum servidores públicos comprarem, por exemplo, imóveis confiados na sua estabilidade, no seu salário, que vai perdurar aí por pelo menos 30 anos de trabalho, e mesmo aqueles financiamentos de imóveis, eles têm os seus reajustes. Com essa possibilidade de remuneração, de redução de até 25%, ele corre o risco de, no ano, ele ter o salário reduzido e ter as suas prestações aumentadas. Mas isso não é só o problema. Vamos imaginar que nem isso aconteça, não haja redução. Haja essa tal de crise fiscal, entre aspas, porque esse negócio de crise fiscal, o governo da hora, se ele quiser dizer que está com a marolinha lá, ele chamou de crise fiscal, vai ser crise fiscal mesmo, para quê? Para não dar reajuste. E aí vem um dispositivo criado agora, mas vamos imaginar que no ano subsequente, no ano seguinte, nós tenhamos um superávit que seja, inclusive, 3 vezes maior do que o déficit do ano anterior. Então, aí o governante da respectiva esfera, ele quer compensar isso. Com o texto aprovado agora, ele não pode. Lá está muito claro que é proibido veja só, aumento de remuneração ou de parcela indenizatória com efeitos retroativos. Ou seja, qualquer coisa que seja dada, vai ser dada daqui para frente, não há falar-se no que você esperou do governo, e aí é óbvio que o que é que vai acontecer? O servidor vai querer pedir um reajuste cujo percentual compense também o do anterior, né? Mas, com certeza, isso não vai acontecer, até porque isso tem impacto na LRF, até porque isso, e principalmente porque agora os algozes do serviço público, eles, como não estão preocupados mesmo com nada relacionado à crise fiscal ou coisa que o valha, e sim
para desmontar o serviço público, eles fazem as suas proibições por proibir, sem qualquer justificativa plausível, sem qualquer elemento que enseje uma justificativa lógica, repito, plausível, para tantos óbices ao serviço público de qualidade. Jorge, eu tentei falar hoje com o Cleiton, presidente do CISEP, que é o Sindicato de Servidores do Tocantins, mas acho que devido à agenda não consegui contato, exatamente também para perguntá-lo, para saber como é que está a articulação local, e também gostaria de saber de você qual que é a visão, o que você percebe aí dos nossos congressistas aqui do Tocantins, nossos 3 senadores, nossos deputados federais, se há alguma mobilização, se há alguma articulação nesse sentido, qual o posicionamento de um ou de outro, qual que é a visão que tem aí já pensando aí no aspecto da votação em si, que deve acontecer em breve. Ok, nós tivemos uma pequena perda de conexão com o Jorge Couto. Se ele conseguir voltar dentro de alguns instantes, a gente fala sobre esse assunto. Agora, Pedro, também nessa mesma linha, existe alguma articulação aí da ANESP, da Associação Nacional, já a partir dessa semana, no sentido de trabalhar essa articulação, inclusive eu acredito que tem que ser uma articulação nacional, né, de todas as entidades, para fortalecer esse movimento aí, para tentar ganhar votos na última das hipóteses, não derrubar todo o texto, né, mas tentar ali mitigar algumas situações. E em mitigando, o que você vê ali como 1, 2 ou 3, ou os principais pontos que precisariam de ajustes, uma vez que ela já vai ser apresentada? Olha, Rogério, primeiro eu quero reforçar a importância desse debate, principalmente para a conscientização e engajamento dos servidores. Agora é a hora de engajamento. Veja bem, essa PEC não tem conserto. A única possibilidade positiva para o país é ela ser arquivada, ela ser derrotada no plenário. Essa é uma chance real, não é uma ilusão nossa, não é fácil, mas é uma chance real. Porque o que acontece é que existe uma quantidade limitada de destaques que os partidos e os parlamentares podem apresentar no plenário. Então, e para destacar, você não pode fazer um destaque de qualquer coisa, você tem que usar material que tenha sido apensado a toda a discussão anterior. Então, não é um exercício de quebra-cabeça ficar tentando mitigar cada um dos pontos negativos. Para mim, de longe, o pior é essa avaliação de desempenho, porque a despeito do próprio relator ter dito, olha, a avaliação de desempenho não é para punir, é para premiar, é para reconhecer, não é essa a linguagem que está na PEC. A linguagem que está na PEC e o empenho em deixar claro e fazer essa possibilidade de demissão em apenas 2 anos, sem fazer uma lógica, sem desenhar, sem colocar um desenho institucional, sem determinar que a avaliação de desempenho tem que ser padronizada. Então você pode, porque do jeito que está, não tem nenhuma obrigação do chefe avaliar você e o cara que senta do teu lado do mesmo jeito. Isso está pressuposto na cabeça das pessoas, mas não foi escrito. Então, e é um pouco da dificuldade de fazer uma discussão desse grau de seriedade às pressas. Não consegue chegar e garantir um desenho. Aliás, é um tipo de desenho de detalhamento que não cabe na Constituição. Não poderia, não é uma boa técnica legislativa. Então, acho que a gente só tem um único objetivo. A gente precisa que os parlamentares entendam que, ao fazer isso, eles estão prejudicando os cidadãos que vivem na região que ele deveria cuidar. O parlamentar que está hoje lá pedindo emenda para construir a ponte, para construir a praça, enfim, para poder trazer desenvolvimento para a sua região, nada disso vai adiantar se ele aprovar a PEC 32. Eu preciso entender isso. E se essa PEC 32, se ela for promulgada ainda esse ano, passa pela Câmara, vai para o Senado, porque existe muita pressa, sem qualquer explicação da razão dessa pressa, porque isso não vai ter nenhuma
diferença financeira agora, mas vai piorar a situação para o futuro, mas as pessoas já vão sentir ano que vem a mudança nos serviços, porque a desorganização é praticamente imediata, e cada prefeito vai poder fazer o que quiser, até que o governo federal faça uma lei que tenha o regramento geral, cada prefeito vai poder fazer o que quiser. Então, isso é um problema. De forma que eu acho que a única perspectiva para o futuro é essa mobilização dos servidores. Rogério, eu vou aproveitar que o Jorge entrou, devolvo a palavra para você, passo a tocha para ele, agradeço mais uma vez pelo convite, e contem sempre com a gente, com a Anesp, para todo tipo de informação, de debate, de discussão, porque a gente acha que essa é a principal pauta desse momento. Para o servidor público não tem pauta mais importante do que essa. A gente finaliza em 2 minutos, eu peço para você ficar com a gente até o final, só para a despedida. Jorge, para concluir a linha de raciocínio, o Pedro fez a avaliação com relação à articulação junto à busca para que essa PEC seja derrubada. Eu gostaria que você também falasse nessa linha, dentro daquela pergunta, qual que é a percepção que você vê dos congressistas do Estado. A gente já finaliza e você já se despede também no final da sua fala. Rogério, eu ia lamentar muito se eu não conseguisse voltar aqui. A parceira fez uma indagação aí, que eu faço questão de registrar, que, para você ter uma ideia, nós mandamos ofício pedindo uma audiência nos respectivos gabinetes dos 8 deputados federais do Estado de Tocantins. E desses, apenas 3 nos deram retorno, apenas um para dizer que nos atenderia, mas só podia atender na quinta-feira. Nós tínhamos expectativa até de que essa votação na comissão especial fosse antes, e os demais sequer deram resposta, né? Esses 2 que apenas um deles falou que nós seríamos atendidos pelo chefe de gabinete. Todos pediram, evidentemente, para que nós disséssemos qual o tema da reunião, e depois que dissemos o tema da reunião, 5 parlamentares sequer nos deram resposta. Então, a gente lamenta porque nós temos uma expectativa muito ruim em relação à votação da bancada tocantinense acerca desse tema, porque foi muito ruim também a resposta que eles nos deram quando da votação da reforma, do enfrentamento da reforma previdenciária, né? Então, a PEC 106, de 2019. Então, por conta disso, eu devo registrar que se os servidores, de um modo geral, não se unirem, relegarem a segundo plano essa questão, esse problema tão atual e o que mais nos aflige, nesse momento, nós estaremos fadados a termos outra derrota em face dessas reformas que têm sido aí apresentadas a toque de caixa, na base do improviso, mas a toque de caixa e a base de improviso também nos prejudica muito. Presidente Jorge, eu gostaria então por conta disso, eu lamento, mas eu vou encarar, Rogério, que você está fazendo um apelo quando você fala em Cleito e outros colegas. E eu comungo com você, me alio a essa preocupação e faço esse apelo também para que os líderes classistas apareçam mais, sobretudo no momento tão difícil do serviço público brasileiro. Muito bem, muito obrigado pela gentileza de ter atendido o pedido aqui da Agesto. A satisfação. Pedro, mais uma vez, né, sempre muito gentil aqui conosco, aqui do Tocantins, desde os momentos preparatórios, ainda no primeiro semestre de 2020, participou das reuniões preparatórias da Fundação da Agesto. Um agradecimento todo especial aqui dos gestores do Tocantins, tá?
Obrigado, Pedro. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima edição do Papo de Gestor.